Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E amanhã é dia do amigo, você sabia? Por isso hoje nós vamos dar enfoque aqui no programa Manhã Viva à amizade entre pais e filhos. Até que ponto essa amizade é saudável? Vamos ter a presença aqui de uma psicóloga para nos orientar, uma família que vai contar, partilhar conosco a sua experiência. Vamos também ter aqui uma receita maravilhosa de brigadeiro cremoso e vamos também discutir quando os pais não gostam das amizades dos filhos, o que deve ser feito? Então, vem pra cá, porque o Manhã Viva já começou. Muito bom dia, estamos juntos aqui no Manhã Viva, é uma alegria estar com você. Vamos falar sobre a amizade entre pais e filhos, até que ponto essa amizade é positiva, tem que ter limite ou não tem? Então agora nós queremos aqui junto com você acolher os nossos convidados. Quero chamar já a psicóloga Elaine Ribeiro, seja muito bem-vinda. Bom dia, Elaine. Obrigada. Ela que vai estar nos orientando, pode se sentar. Tem uma família linda da Canção Nova, é a família Sabará. Você já viu o rostinho deles, mas agora você vai ver todos eles juntos. O Adilson, a Silvana e a Sara Sabará. Sejam bem-vindos, meus irmãos de comunidade, não é? Que bom tê-los aqui no programa. Obrigada. Bom dia, pode se sentar. Bom dia, Sara. querida. Bem-vinda. Obrigada. E Adilson, bom dia. Bom dia. E antes da gente começar a discutir, eu quero começar aqui com a mensagem também do Comece Bem o Seu Dia, essa caixinha preciosa. É o livro da Luzia Santiago, que se tornou essa caixinha que você pode adquirir. Cada dia você tira uma mensagem e hoje eu quero partilhar com você essa. Lavai-me no vosso sangue, Jesus. Olha que providência! Estamos no mês de julho, mês do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te lave no seu sangue e te purifique. Renuncio hoje a todo pessimismo, derrotismo, tristeza, desconfiança e negatividade, porque quero que vossa alegria se instale no meu coração. Vinde, Senhor Jesus. Olha que dica preciosa para você nesta manhã. Clame durante esse dia o sangue de Jesus sobre a sua vida e renuncie tudo aquilo que queira hoje te colocar no chão. E se você quiser, você pode adquirir essa caixinha preciosa, não é? Do Comece Bem o Seu Dia, através do nosso site loja.cançãonova.com ou ligando 0 operadora 12 3186 2600. E quero convidar você a mandar sua pergunta já sobre esse tema, amizade entre pais e filhos. E vamos aproveitar que amanhã é dia do amigo e fazer uma homenagem para o nosso amigo? Você tem alguma amizade especial? Pode mandar através do Instagram, @manhãviva, o seu recado para o seu amigo e já convida, olha, assista a TV Canção Nova, Manhã Viva, porque eu estou mandando um recadinho especial para você hoje, tá bom? Vamos lá? E eu já quero começar perguntando aqui para Elaine, não é? Antigamente, Elaine, os pais e filhos não tinham tanto diálogo. E existiam alguns temas que até eram tabus, que os filhos nem tinham coragem de quebrar esses tabus. Mas hoje em dia parece que mudou bastante, não é? Na verdade, a relação mudou muito, né, das famílias. Nós tínhamos, acho que, o papel de pai e mãe muito mais hierárquico, né? Então, é aquela coisa, o pai e mãe era quase uma figura inacessível para os filhos. Então, e até essas questões mais complexas eram muito difíceis de serem colocadas. Se havia uma vergonha, né, de colocar questões mais delicadas, assuntos relacionados à sexualidade. Então, tudo isso, com esse advento de informação, veio mudando também. Então, a família não mudou no sentido, né? Então, famílias continuam sendo famílias, mas os tempos sim, e essa relação acabou se alterando com o passar do tempo. Quero saber dessa família, que também são membros, não é, do Segundo Elo, da Aliança, são da Canção Nova, mas também vivem várias realidades como qualquer outra família. Como que é a relação de amizade entre vocês? Foi construída, lógico, com muita simplicidade, né? Porque nós fomos conquistando, construindo esse nosso relacionamento através de uma conquista das etapas de vida dela, o que ela vivia.
na primeira infância, na segunda infância, agora na juventude. Então, em cada momento a gente foi construindo esses laços na medida das necessidades que ela vivia, daquilo que ela precisava saber, que precisava construir da sua personalidade. E é um desafio, né, para a gente, porque a gente só teve a Sara, então a gente veio de São José para cá e a gente não tinha a minha família com as minhas irmãs para eu estar tirando, né, aquela dúvida, como é que faz, como é que não faz. Então, sempre foi pela luz do Espírito Santo. E foi um grande desafio, porque a gente não sabia até onde a gente poderia ir para poder conquistar essa amizade. Mas eu acredito assim que, à medida que ela foi crescendo e foram as dificuldades acontecendo, a gente foi vendo o que cabia e o que não cabia dentro daquela etapa de idade. E a gente sempre priorizou a verdade na nossa relação. Né? O ser claro com ela, mas dentro, lógico, de cada etapa. E isso acho que foi solidificando ainda mais a nossa relação. Isso que eu ia falar, da sinceridade, né? Que eu sempre perguntava, por que sim, por que não? E eles me respondiam. Acho que muitas vezes isso não acontece. Eu falo, não, filho, não pode pegar isso porque não pode. E eu sempre tive o porquê daquilo. E isso acho que me ajudou a crescer, a amadurecer e até construir essa amizade com eles. Muitos pais deixam os filhos sem respostas também. Verdade. E, gente, a Sara, ela tem essa carinha de 15 anos, viu? Ela não tem... Tá na sua idade até para saber, né? 21, não é? Então, ela já passou essa fase, né, de adolescência. E eles vão contar um pouquinho mais, aí vai entrar em detalhes. Mas, Elaine, você como psicóloga, né, orienta esses pais, porque muitos pais querem ter um relacionamento mesmo com os filhos, almejam ter com os filhos esse relacionamento de cumplicidade, não é? Exato. Mas até que ponto que pode ir com os filhos? Acho que é interessante quando a família Sabará coloca que eles foram colocando uma medida para tudo. Porque, de fato, há uma medida para cada fase de idade, para cada faixa etária que esse jovem, esse filho tem. Então, o que é importante nesse aspecto todo? O que eu preciso dar ao meu filho que ele não tem? Então, a depender da etapa de desenvolvimento, ele não tem maturidade para tomar certas decisões. Então, o que é importante? O pai vai ser sempre um guia, por mais que ele fale, ai, que chato, eu não gosto, né? Mas essa opinião de pai vai ser importante para esse jovem. Aonde invadir? Existe uma privacidade desse jovem? Existe. Existe. Existem coisas que ele não vai querer contar, que ele não vai partilhar com o pai e mãe. Mas também existe um momento em que o pai precisa saber de determinadas coisas para que ajude no desenvolvimento desse jovem, desse filho. Eu falo jovem, né? Mas isso vai desde pequeno. Eu acho que o que não pode ser confundido, que é importante, você tem sempre a autoridade sobre o seu filho. Que passa também por explicar o sim e o não. Né? Então, assim, quando ele diz, olha, porque sim, por conta disso... Você está trabalhando a verdade, os limites e está dizendo, olha, isso não é adequado para a sua idade, mas eu quero. E talvez o pai e a mãe vai ter que dizer não. E isso às vezes é dolorido, porque o pai se torna autoritário, porque proíbe. Mas por que desta proibição? Então, quanto mais você puder ter o diálogo, então a base dessa relação pais e filhos sempre tem que estar pautada no diálogo. Isso constrói esse sentimento de amizade. Isso constrói essa cumplicidade na família. Né? Então, você também está querendo dizer que precisa ter limites, né? Limites, porque o que acontece? Muitos jovens, às vezes, relatam que os pais são tão liberais, até no sentido que permitem tantas coisas, que eles sentem falta do parar. Assim, é tão solto. E eu lembro que uma vez um jovem me dizia isso, eu só queria que meu pai e minha mãe... me dessem limite, porque em casa eu como a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, se eu não quiser ir à escola eu não vou, porque eles dizem que eu tenho que ter autonomia. Mas espera aí, será que essa autonomia para alguém de 12, 13, 14, 15 anos não é muito grande, porque ele não sabe o que fazer com tudo isso? Acho que o grande segredo é esse. Até onde também o seu papel de pai e mãe precisa estar ativo e algumas coisas você tem que dar as coordenadas. Pela própria maturação que esse jovem ainda não tem. Então não é nenhuma questão de desejo. Desejo, talvez a Sara com 15 anos tivesse desejo de conquistar o mundo, né, Sara? E ainda tem. Mas assim, aí tem aquelas coisas que a Silvana e a Dilson vão dizer, não, olha filha, não dá para você conquistar o mundo, mas dá para você ir até
aqui, orientação, né? a orientação. Então, esse ponto é importante. Adilson e Silvana, vocês tiverem algum momento que impor algum limite para Sara? Com certeza. Conta pra gente. Até próprio da idade que a gente foi acompanhando, que você vai vivendo para ver o que você vai colocando de limites, né? Porque você não tem nenhum aprendizado, até porque os nossos pais não nos mostrou isso durante o nosso caminho. Não deixou o manual, né? Não deixou. Então, assim, e a gente teve uma outra realidade porque a gente só pôde tê-la. Então, para a gente houve até uma dificuldade, não sei, um pouco a mais, porque a gente não tinha esse exercício com outros e nem exemplos perto. E os limites também nos relacionamentos, limites nas atitudes que ela gostaria de tomar, ou deveria, ou queria tomar, como a Elaine colocou, de conquistar o mundo, né? Mas apresentando a ela as realidades que existiam, olha, existe o A, existe o B, mas tem uma terceira via ali, que você pode optar por ela também, porque muitas vezes só enxergava um, ou só enxergava o outro, ou às vezes só enxergava dois lados e não via a terceira via. Eu me lembrei que uma vez a Sara, na primeira infância, ela dizia assim, quem que é amiguinho, né? Ele é meu amiguinho, ele pode ser meu amigo, né? Eu dizia assim, pode ser seu amigo, mas aí você mostrar como é que ela podia confiar nele, como que ele poderia citar na vida dela esse exemplo também, a gente dizia para ela assim, olha, confia, né? Mas você tem que ir vendo se realmente ele vai trazer para você um bem. E isso foi uma conquista. Corresponder a essa confiança. Corresponder isso, né? Porque a gente então dava esse exemplo, porque a mamãe é verdadeira, o papai é verdadeiro. Então, assim, eu acho que foi assim, cada etapa, né, doutora? Porque não tem como não ser. E o Adilson falou de relacionamentos, né, Elaine? Eu quero saber de você também. Sim. Os pais precisam estar atentos ao círculo de amizades dos filhos para evitar prejuízos futuros? Sempre é importante, né? Acho que quando você não tem conhecimento nenhum de com quem o seu filho anda, você corre um grande risco, né? De entender assim, será que essas amizades que ele tem... Claro, um jovem, o seu filho vai construir um conjunto de valores que vão ser próprios dele, a partir do que ele vivenciou dentro de casa, nos meios em que ele está. Se você não conhece nada, eu acho que você tem um problema aí. E às vezes você começa a ver alterações de comportamento, que quando você começa a perceber, peraí, isso tem a ver com quem? Não é nosso. Então está vindo de onde? Até com as crianças pequenininhas, né? Você está com a criança em casa, aí ela começa a ir para a escola. E ele começa a vir com umas manias que você nunca viu na vida e começa a se assustar. Então vem da onde? Vem do grupo escolar, onde ele está, enfim. Então se você não sabe quem são essas crianças, quem são esses jovens, você corre esse risco sim. Você vai conhecer todos? Não sei, mas eu acho que é quase impossível. Mas você pode propiciar que esses momentos de trazê-los para casa, tem um momento dentro da tua casa para que eles venham. Então, não vai ser em casa, então vai ser numa lanchonete, vai ser em algum lugar. Mas em algum momento, se você proibir totalmente, você vai se distanciar. Então tem isso. Não vem aqui em casa que eu não gosto. Porque tem pais que não gosto, não tem paciência, não tem... Mas tem pais que são super solícitos, a casa fica cheia de amigos. Não sei se a casa de vocês é assim. Né? É mais ou menos, tem equilibrado. Mais ou menos equilibrado. Então tem um equilíbrio. Mas em algum momento, acho que tanto a Silvana quanto a Adilson estão vendo com quem a Sara se relaciona. Sim. Mas vai ter aquele que você não conhece. Então isso também é da particularidade, né? Mas sempre observe, eu acho que os tempos muito corridos, a nossa agitação do dia a dia, às vezes nos impede que a gente veja, né, o que está acontecendo. E os sinais estão claros. Então isso vai ficar nítido no comportamento do teu filho. E isso pode ter influência. E até porque há relações que são bem positivas e outras relações que não. Exato. Né? Que não são tanto assim. E que muitas vezes geram constrangimento ao filho, à filha. É uma situação de bullying, muitas vezes, né? Que, se não partilhada dentro de casa, acaba trazendo consequências maiores ainda na vida da pessoa. E ao longo do programa, a gente vai vendo algumas fotos da família ali, né? Ali são seus familiares, né? Então, você vai adentrando um pouco na realidade dessa família e vendo que você que está em casa aí, a sua família também, não é diferente. Claro, daqui a pouco a gente vai comentar sobre outras realidades, pais que criam seus filhos sozinhos, mães também que precisam, né, educar sozinhos os seus filhos, mas também entrando mais a fundo nesse assunto agora da amizade dos filhos aí, não é?
Existem pais que se preocupam e muito, não é, com a amizade dos filhos e não sabem como reagir, não sabem o que fazer para não se afastar dos filhos. A gente vai ver um VT agora da Ângela Ábido, ela que é a fundadora do movimento, né, Mães que Oram pelos Filhos, que se espalhou pelo Brasil inteiro, falando justamente agora sobre esse assunto, quando você não concorda com a amizade dos seus filhos. Uma pergunta que sempre os pais trazem para a gente é sobre as amizades dos filhos, né? Como trabalhar isso? A primeira dica é você olhar e refletir sobre as suas próprias amizades, porque os filhos aprendem sobre amizade a partir daquilo que eles vivenciam em casa. Você é uma pessoa de muitos amigos, onde não existe profundidade? Ou você é uma pessoa seletiva, onde existe um grupo de amigos e você tem o convívio com várias outras pessoas? Quando você tem esse grupo mais seleto, quais são os critérios que você usa para essa amizade? Essa é a primeira questão. A segunda questão, como que você trata as amizades? Você é leal? Você absorve bons hábitos dessas pessoas? Ou você critica, fofoca, mas continua com essas pessoas? A Bíblia nos ensina que achar um amigo é achar um tesouro. Por isso a nossa oração para os filhos tem que ser em cima disso, que Deus traga esses grandes tesouros para os nossos filhos. Por quê? Porque amigos bons trazem bons hábitos repetidos acabam incorporando e ajudando a formação do caráter dos nossos filhos. Isso não quer dizer que a gente não possa conviver com pessoas diferentes. A mesma coisa são os nossos filhos. Nossos filhos também deverão conviver com pessoas diferentes, na escola, na igreja, nos ambientes diferentes. O que nós precisamos de refletir com os nossos filhos se esse tipo de amizade traz bons hábitos para a sua vida. Uma outra questão que é importante com os filhos é a gente avaliar que tipo de amizade nós queremos. Por quê? Porque se eu quero boas amizades e levo meu filho para a igreja, a possibilidade de achar amigos bons numa pastoral do adolescente, numa pastoral de amigos, é muito mais fácil do que você levar para uma boate, para outros lugares. Não quer dizer também que os nossos filhos não possam frequentar outros ambientes. Outra dica, traga os amigos para dentro de casa. Porque quando eles vêm para dentro de casa, você pode conhecer as pessoas e pode ajudá-los. Por exemplo, eu tive amigos dos meus filhos que usavam drogas. No lugar de proibir, a gente refletia sobre a consequência disso, sobre o fato que muitas vezes eram filhos com pais problemáticos. Então, isso é importante a gente estar avaliando. Na verdade, nós precisamos de ensinar os nossos filhos a serem dóceis como a pomba, por isso acolher todos, mas ao mesmo tempo ser como as serpentes, que tem a malícia ou a maldade, uma palavra branda aí seria melhor, para separar aquilo que é bom daquilo que é ruim e adquirir bons hábitos. Essa é a dica para vocês hoje. Muito obrigada, Ângela, né, por essa contribuição. E é isso mesmo, Elaine, vocês também, né, ouvindo aí a partilha da Ângela, essas dicas são bem válidas? São super válidas, porque ela coloca de uma maneira muito prática, sem rejeitar, porque invariavelmente, acho que na nossa história, nós vamos ter pessoas com quem a gente convive, que são muito diferentes de nós, na nossa amizade. E com o tempo, e isso é o tempo que o filho precisa, de entender o que é o joio e o que é o trigo, e fazer essa separação. Em algum momento ele vai ter aquele amigo que é muito diferente dele e nem por isso deixa de ser um bom amigo. Mas de repente ele não tem a mesma espiritualidade do que eu, ele não vive as mesmas coisas do que eu, ele tem escolhas afetivas diferentes das minhas, mas ele é uma pessoa. Então a gente tem que entender também, muitas vezes o jovem bate nessa tecla, mãe, mas ele é gente. E o pai tá, não, mas ele não é bom, porque ele é isso, porque ele namora não sei com quem. Mas mãe, ele vem de uma família, ele tem uma história. Então a gente tem que olhar também que às vezes a amizade do seu filho com aquela pessoa que é extremamente problemática pode ser uma amizade que cura. Né? Quantas vezes, eu lembro de uma situação de vida minha mesmo, uma pessoa foi em casa e minha mãe tinha feito um almoço
E ela olhou assim, ela tinha uma família bem problemática, era usuária de drogas, inclusive. Ele falou assim, nossa, que legal, sua mãe pôs a mesa. Aí eu falei assim, caramba, né? Ele falou assim, mas como assim? Ele falou, puxa, eu nunca tive uma mesa, assim, uma família, seu pai, sua mãe, olha que legal. Então, eu imaginei que naquele momento, para aquela pessoa, aquele modelo que ele estava vendo ali, era assim, um momento de cura, um momento de, poxa, de, olha, tem outras coisas saudáveis no mundo. Então, a gente também tem que fazer um olhar para o lado de lá, né? Ela colocou o exemplo da mesa e é justamente isso, por exemplo, que a gente vive em casa. Para nós, a mesa é o lugar da nossa conversa, o lugar da nossa partilha, é o lugar sagrado onde Deus ali nos constrói, né? Porque a gente senta para se alimentar, mas muito mais do que o alimento físico que vai dar força para o nosso corpo, a gente alimenta a nossa relação, a gente alimenta muitas vezes a nossa espiritualidade com as conversas que são tratadas ali, a gente alimenta as amizades que a gente constrói, e isso é muito importante. Por isso que eu vejo assim que a formação inicial, eu não posso dizer com propriedade até que idade, que tem que ser cultivada mesmo, porque essa questão de mesa, a gente fez questão, porque nós não tínhamos isso, né? Então, para nós é primordial, e até hoje. Então, a gente faz, desde criança, o piquenique na sala, piquenique no campo, não é, Sara? Porque eu acho que é divertido fazer isto, porque eu acho que é pedagógico na idade inicial, e você vai cultivando a cada fase. Então, ele vai ter gosto de fazer aquilo para você ir conquistando essa amizade que tem que ser verbalizada. Pelo menos para nós foi assim. Nós fomos verbalizando amiguinho meu, amiguinho do papai. Aí, para poder, em outra fase, dizer como que é essa amizade nossa, diferente do amigo que está fora. Né? Então, eu vejo assim que hoje a gente senta à mesa como os bons amigos mesmo, nem não queremos sair. Até mesmo porque eu vi que conforme a gente foi cultivando essa amizade, foi importante para mim, principalmente na minha adolescência, onde eu sofri bullying, sofri perdas, decepções com amizades. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, eram colegas, não eram amigos. E aí meus pais foram me ajudando a ver essa diferença, né? Porque eu tinha verdadeiros amigos em casa. Então, eu conseguia ver mais claro quem estava fora, né? E depois foi afunilando, onde hoje, na juventude, eu escolho os meus amigos sem quem tem os mesmos gostos, a mesma espiritualidade. E tem os lugares, na faculdade, tem um grupo de amigos, outros são colegas. No grupo de geração, são amigos mais próximos. Então, foi construindo dessa forma, né? Interessante. E também a gente pode orientar você, né, quem está em casa, porque eles falaram da refeição, foi falado também pela Ângela. Mas hoje o ritmo, né, o mundo hoje, as pessoas com tantas atividades, é priorizar pelo menos uma refeição no dia, né? E priorizar a questão mais importante, porque a gente está falando aqui de amizade, mas na verdade você está falando de algo muito mais profundo, que é o vínculo. Então, é esse vínculo, é a proximidade que te faz estar ali ligado ao seu filho. Isso tem um nome de amizade, isso tem um nome que vem antes, que é vínculo. Quando você forma o vínculo, desde os primeiros anos de vida, o seu filho sente que ali ele tem um porto seguro. Então, isso chama-se amizade? Não, mas tem a minha relação pai-filho, onde eu tenho elo, onde eu tenho profundidade. Olha que legal. Falando em mesa, falando em comer, a gente já quer ir para a receita de hoje, que é um brigadeiro cremoso, gente. Todo mundo aqui gostaria de experimentar esse brigadeiro, né? Mas você já vai poder curtir e anotar essa receita. Vamos lá? Olá, muito bom dia. Meu nome é Fernanda, eu sou da Dulces Atelier e hoje eu estou aqui para te ensinar a fazer um brigadeiro de micro-ondas bem cremoso, rapidinho, para você em casa, para sua festa, para toda a família. Para fazer essa receita deliciosa, num recipiente nós vamos colocar leite condensado, creme de leite, chocolate em pó, manteiga. Misturamos tudo. Levamos ao micro-ondas por 2 minutos. Tiramos após os 2 minutos e mexemos.
Esse processo do micro-ondas nós vamos repetir por 3 vezes. É importante no final de cada 2 minutos você retirar o brigadeiro e mexer ele bem para ele não queimar. Ao final do nosso processo, o brigadeiro vai estar dessa forma. Repara bem a consistência dele. Então, feito isso, nós vamos mexer mais uma vez para retirar todo o calor e as bolhas de ar. E em seguida, nós vamos transferir para um prato ou um recipiente. É muito importante também, no momento de cozimento, você utilizar uma vasilha própria para micro-ondas, bem mais alta. Porque durante o cozimento, durante a cocção, o brigadeiro ferve, então ele sobe. Essa mesma receita você pode duplicar. Se for duplicar, quanto maior a vasilha, melhor. E logo em seguida, nós já colocamos o plástico filme, bem rente ao brigadeiro, sem deixar ar. Cuidado que está bem quente. Sem deixar ar dentro do prato. Isso vai evitar que o seu brigadeiro cristalize e vai proteger ele do ambiente também. Agora é só deixar ele do lado de fora da geladeira, ele pode descansar em temperatura ambiente e aguardar o resfriamento. Bem, aqui já está o nosso brigadeiro pronto. A sugestão é que você pode rechear bolos, pode colocar em recipientes como esse para colocar na sua mesa de festas. E ele fica neste ponto. Como carga e decoração, você pode utilizar geleias, aqui no caso eu tenho uma de maracujá, ou pode colocar também castanhas. Aqui está pronto, é só servir. Foi um prazer estar aqui, fiquem com Deus, muito obrigada e até a próxima. Nós que agradecemos a você, Fernanda Ribeiro, de Belo Horizonte, com essa receita aí maravilhosa para nós. E nós estamos celebrando os 30 anos da TV Canção Nova e é claro que você é que faz com que a Canção Nova possa evangelizar através dessa TV, que tem a missão de levar Jesus Cristo vivo e vivido a tantos corações. Muito obrigada a você, sócio evangelizador, que contribui conosco. Vamos juntos evangelizar? Assista a nossa programação através do tv.cançãonova.com. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Manhã Viva. Bom dia, estamos de volta com você aqui no Manhã Viva, nesse clima de família, né? Não é por acaso que hoje nós estamos aqui com a família Sabará, com a Elaine, psicóloga, refletindo sobre amizade entre pais e filhos, até que ponto pode ir essa amizade. E já que estamos falando em família, temos esses produtos aqui tão preciosos para você. Temos o livro da Ângela Ábido, o livro Mães que Oram pelos Filhos, uma inspiração de Deus, é o testamento de uma mãe que ora. Temos também o livro, não é, Terço pelos Filhos, para você rezar mesmo pelos seus filhos. Temos o livro do padre Adriano Zandoná, 7 passos para restaurar sua família. Qualquer um deles você pode adquirir agora através do site loja.cançãonova.com ou ligando 12 31 86 26 00. Agora a gente vai poder aqui ver um VT muito especial, que é uma matéria feita lá na Itália pela série Discípulos. Vamos conhecer agora a Praça da Amizade, já que a gente está falando de amizade. Essa série que foi produzida pela paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz de Belo Horizonte. Vamos apreciar agora esse roteiro.
Há muitas escadarias famosas ao redor do mundo. Existe a escadaria de Potemkin, em Odessa, na Ucrânia, a escadaria de Selarón, no Rio de Janeiro, e por aí vai. Porém, poucas superam o romantismo das escadarias da Praça de Espanha, aqui em Roma. Em comparação com a maioria dos pontos turísticos antigos de Roma, as escadarias da Praça de Espanha são relativamente novas na cidade, mas ainda assim, elas antecedem a fundação dos Estados Unidos. As escadas têm esse nome por causa da Embaixada da Espanha, que fica por aqui. Em 1717, dois arquitetos projetaram a escadaria de 138 degraus, que facilitava o acesso à igreja de Trinità dei Monti. Eles alinharam curvas, linhas retas, passagens e terraços ao projeto, criando uma harmonia com a arquitetura que cerca a praça. Desde a construção, a escadaria desempenhou um papel importante na história de Roma. Durante os séculos 18 e 19, elas eram um ponto de encontro de artistas, de escritores e boêmios da região. Por isso, elas foram chamadas de Praça da Amizade. Hoje, as escadarias não são mais procuradas para fazer piquenique ou tomar um sorvete em seus degraus, mas continuam sendo o principal ponto de encontro da sociedade de Roma, onde os moradores e os turistas descansam, conversam e apreciam a beleza da cidade. A amizade é um dos maiores presentes que uma pessoa, um jovem, pode ter e pode oferecer. É verdade, você já percebeu como é difícil viver sem amigos? No Novo Testamento, a morte de Lázaro leva Jesus às lágrimas. Talvez seja a partir dessa experiência que Cristo afirma que não há maior amor do que dar a vida pelo amigo. Ao longo da história, muitas pessoas percorreram o caminho de Jesus, alcançando a santidade. Nesse caminho, foram presenteados com amigos como Clara e Francisco, Bento e Escolástica, Teresa e João. Isso quer dizer que a amizade proposta por Jesus é verdadeira e ela nos proporciona fazer mais amigos. Nas palavras do Papa Francisco, devemos contagiar com a amizade de Jesus, onde quer que seja, no trabalho, no estudo, na noitada, por WhatsApp, no Facebook ou no Twitter, na praça ou jogando uma partida no campo do bairro. É aí que devem estar os amigos de Jesus. Os amigos se ajudam, fazem companhia e se protegem. É assim que o Senhor também faz com a gente. Ele nos estende a mão, nos abraça e permanece em nossa vida para sempre. Que bom saber que o nosso melhor amigo é Deus, não é verdade? Conte com Ele hoje. E eu quero convidar mesmo, envie sua pergunta se você tem dúvidas aí, você que é pai, mãe, sobre esse relacionamento de amizade com seu filho, né? @manhãviva no Instagram, que a gente quer ver a sua pergunta aqui. Tem gente já mandando um recadinho para o amigo também. Hoje é dia de você mandar aquela mensagem especial para o seu melhor amigo através desse mesmo Instagram, tá bom? @manhãviva. Olha, tem gente ali já mandando um recadinho. Murilo, Mirelle, Helena e Edson, de Serra Talhada, são os amigos lá de Pernambuco. Que legal. Tem mais gente? Vamos lá. A Creuza, hoje o tema do programa está super interessante, vem de encontro com nós mães, isso mesmo, que legal, gente. Bom ver o povo participando e eu quero perguntar para essa família linda aqui, os Sabará, vocês falam sobre tudo com a Sara? Namoro, droga, sexo, partilha mesmo sobre tudo? E o que para vocês foi mais difícil? Qual o assunto que foi mais difícil de tratar com ela? Olha lá. Sim, a gente fala de tudo. Hoje, né, na juventude, a gente tem que estar aberto a todo assunto, né? Claro que houve épocas que a gente teve que filtrar pela imaturidade. Teve, claro, algumas coisas difíceis de abordar, mas nem tudo se pode falar, mesmo ainda hoje. Nosso relacionamento,
dificuldades que é de marido e mulher. Então, a gente sempre filtra. E é nos bastidores mesmo do matrimônio, né? Não tem necessidade de certas coisas ela viver aquilo que a gente vive. E isso é a nossa experiência, né? Sim, e é isso mesmo, Elaine? Até porque se há essa mistura, você tira o papel que é próprio do pai e da mãe. Então, aquilo que é próprio do casal não precisa ser. É diferente, por exemplo, nós temos que partilhar a realidade da nossa casa, por exemplo, as finanças, coisas que a gente tem que mudar na nossa rotina. Isso o jovem precisa, o filho precisa ser inserido, né? Isso faz parte do ser família. Agora, de fato, o que é íntimo, as brigas, a discussão, aquilo que não está sendo entendido no momento, né? Ok, isso é particular dos dois e precisa ser preservado do seu filho, né? E como que os pais, qual a dica que você dá para os pais se aproximarem dos filhos? Porque uma das grandes reclamações hoje em dia é isso, né? Os filhos estão afastados, não conversam com os pais, estão rebeldes. Entender qual é o universo deste filho, o que ele vive. Se é uma criança, o que ele curte, o que ele gosta, os personagens. Isso é até mais fácil na infância porque você está vendo a coisa acontecer. Ele vai crescendo, o que está acontecendo com essa adolescência? Então, quais são os ídolos? O que está acontecendo no momento? A internet, né, as redes sociais são o ponto, porque eles estão ali conectados o tempo inteiro. Conectados com o quê? Mas eu não sei mexer, eu não sei acessar. Então, você precisa aprender enquanto pai e ler, ouvir. A gente não precisa frequentar nenhuma faculdade para isso, mas a gente precisa se antenar um pouco mais com o que está acontecendo. Eu acho que passa até pela realidade da família Sabará isso. Então, o que a Sara gosta, o que ela curte, o que ela entende. É nisso que você vai se sintonizar com o teu filho. Se eu olho, não, ela gosta de tal coisa, isso é uma bobeira. Não é, pode ser para você uma bobeira, para ele não. Então, à medida também que eu vou colocando que os interesses do meu filho não são bacanas, não são legais, eu estou desvalorizando coisas que fazem parte dos sentimentos, das emoções, da vida do teu filho, né? Que é diferente da tua, que é um adulto. Então, isso é importante. E, Sara, para você, o que você vê que é mais difícil dentro do relacionamento aí com os pais? O que é mais difícil? Eu não sei, eu acho que é mais a questão, assim, de eu também partir de mim. O que eu também quero falar, partilhar com eles? Hoje, como adulta, já tenho irmãos de comunidade com quem eu também partilho a vida e que também vão me ajudar também por experiência. Mas eu acredito que essa questão também de ir até eles por conta como é que fala? A questão da autoridade, né? Eles têm mais experiência, estão acima de mim. Então, eu vou, nesses casos, buscar. Então, acho que não tenho tanta dificuldade, não. É bem difícil eu falar, porque eles foram criando desde quando eu era pequena esse relacionamento, então é muito forte. Uma coisa que você falou que eu achei legal, do entender a criança, né? Entender o jovem, ir até o que ele está sabendo. Eu sempre vi meus pais sempre falarem para mim, até mesmo por conta de eu lidar com crianças, né? De se rebaixar, se agacha para falar com a criança, porque ela é pequenininha. Então, para você entrar ali na realidade dela. E quando jovem, não tem que se elevar, mas no sentido de ir até o que ele está naquela época, né? O que ele está estudando, o que ele está vendo ali nas redes sociais. Então, acho que é mais essa questão, assim mesmo. Não tem medo até de perguntar, né? O que é isso? O que é esse grupo, né? Tem agora uma onda de K-pop, não sei o que lá. O que é isso? O que eles cantam? Que música que é a deles, né? Ficar atento. Então, isso gera vínculo. Isso é esse sinal de proximidade, né? Você não perde a sua autoridade de pai e mãe, mas você está ali percebendo o que está rodando naquele mundo ali. E a gente está vendo aqui, graças a Deus, uma família bem estruturada. Pai, mãe, filho, né? Mas tem aquelas mães que são separadas, por mil motivos, educam sozinhas seus filhos. E pais também. Tem muitos casos de homens, né, que cuidam sozinhos dos filhos. E muitas vezes eles trocam, né, eles querem suprir a ausência ali do marido, da esposa, sendo amigo demais com o filho. E aí, a orientação para isso? E aí, eu acho que assim, você tem que entender que você vai fazer o papel de dois? Não, você vai ser ou o pai ou a mãe. É você, é o único. Você não conta com a outra parte. Claro que você se sobrecarrega quando você tem essa tarefa sozinho. Mas acho que é muito importante que você também tenha pessoas de apoio. Então, se eu tenho essa missão de cuidar do meu filho sozinha ou sozinho, quem pode estar comigo? Às vezes é uma mãe, é um avô, mas que também tem que estar na sua posição, porque às vezes a gente tem essas confusões, né? O pai é pai, a mãe é mãe, o avô é avô. Mas assim,
tentar nesse teu tempo, que deve ser mais curto, porque você tem mais atribuições, quais são os tempos que eu vou destacar para o meu filho, quais os tempos que eu vou estar com ele para conversar, né? Até porque as características, né, de ser pai e de ser mãe são bem distintas. São únicas, exato. Únicas, diferentes essa coisa de falar, eu sou pai, né? Porque eu sou pai e mãe. Não, você ou é pai ou é mãe, com uma tarefa a mais, porque você vai ser o único naquela relação a cuidar do seu filho. E vai ter a sua natureza de homem ou mulher e as suas características próprias. Mas aí, até para que teu filho não tenha essa confusão. Bom, eu sou criado pelo meu pai, eu sou criado pela minha mãe, tenho um vínculo de respeito, e às vezes até mais próximos, porque geralmente quando é um só, né, essa vinculação fica muito maior, né, porque são os dois. E é uma forma de preencher a lacuna que fica também. Exato. E essa lacuna, muitas vezes, é preenchida nesse relacionamento do pai com o filho, com a filha, a mãe com o filho, com a filha, mas também do filho como a Elaine falou, com os avós, com os tios, com as amizades. Com um amigo próximo. Com um amigo próximo. E o pai ou a mãe aprender a colocar-se de forma que o filho vai entender, eu posso ir até aqui. Não, aqui eu não posso mais. Como a Sara diz, quando eu digo não para ela, ela se treme toda, né? Ela diz assim, né? Quando chega no momento de dizer um não por causa de uma determinada situação, é o que traz uma certa frustração a ela. Por quê? Porque a proximidade, né, a nossa amizade, o nosso vínculo, ele é tão intenso que quando há uma negatividade, isso abala de certa forma. Até mesmo porque a minha mãe eu já consigo discutir, aí vai para os outros passos, né? Já ele falou não, tá bom. Mas é porque sabe diferenciar, né? Sim. A hora que é realmente um não, não é um não mais ou menos, e é o sim, porque o sim é mais fácil, né? É mais flexível, mas o não... É o não com a tua autoridade de pai e mãe. Exatamente. Né? Então ela já sabe, é momento. E, na verdade, ela reconhece e tem o respeito, reconhece a autoridade, né, do pai, que é o que falta em muitos relacionamentos entre pais e filhos, né? E a gente só ama quem a gente respeita. Isso. Então, assim, para amar eu preciso respeitar. Então, não se preocupe se você... eu não estou sendo amigo do meu filho. Você precisa ser pai e mãe do seu filho, com tudo aquilo que esse papel comporta. E aí é esse vínculo que vai sustentar o relacionamento positivo de vocês, que se dá desde pequenininho. Então você vai construindo aquilo ali, e isso vai te dar o elo, vai te fazer a ligação mais forte e vai te permitir ser um confidente. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. E às vezes você pergunta, quem é seu melhor amigo? É minha mãe e meu pai. Porque ele é o confidente, ele é com quem eu falo os meus perrengues, tal. E a maturidade vai trazer isso no devido momento. Exato. Então, não adianta acho forçar. Que não temos que ter medo. Exato. Entendeu? Tem Tem um momento certo. Vai e volta. Então não tem jeito. E tem alguns pais que parece que não amadureceram também o suficiente, né? E querem viver ali uma amizade com os filhos adolescentes. O que esses pais precisam fazer? Eles precisam aprender a se colocar no lugar deles? Como que é? Então, a gente sempre tem que observar o que são as nossas falhas do nosso desenvolvimento, né? Às vezes o pai é muito precoce, não viveu as coisas que tinha que viver na sua fase. E às vezes que está ali vivendo a mesma coisa que seu filho e não casa mais, né? Essa fase passou. Então, peraí, eu preciso me olhar também. Como eu estou sendo no meu papel de pai e mãe, na minha autoridade de pai e mãe para com meu filho? Eu estou deixando tudo muito solto para ele tomar conta e eu não estou dando a direção, porque às vezes eu não consigo, nem eu me direciono. Então, às vezes, é aquele momento também que o próprio pai e mãe tem que buscar o teu processo, às vezes, de terapia, por exemplo. Sim. De se rever enquanto pessoa. Peraí, eu não estou dando conta e eu posso estar prejudicando na formação do meu filho e da minha filha. Porque eu não tenho direção, não tem manual. Eu acho que aquilo que o Adilson e a Silvana colocaram não vem mesmo. Até porque cada filho é um. E para cada filho você vai ter uma forma de agir a depender de como tem o temperamento da criança, do jovem. E alguns pais, hoje em dia, principalmente pelas redes sociais, eles querem ter o status de amigo do filho. Aí que entra a confusão, né? É tudo que você falou. Precisa ter limite, não é? Você precisa se colocar. E ele saber até onde ele pode... Porque se você monitora tudo e responde tudo, aí também vira chacota, né? Olha lá essa mamãe, olha lá o papai, né? Então, a gente tem que... Acontece isso aí? Imagina! Não está. A gente
tem que ficar atenta a todo momento. Não é? Principalmente nas redes sociais. Mas ela me pergunta, ela fala assim, Sara, você acha que isso aqui é brega que eu tô falando? Eu falo assim, mãe. Passa pelo filtro primeiro. Agora é uma troca, né? Tem que ser, por causa da maturidade dela. Ela, Então, Sara, coloca essa blusa aqui hoje. Eu falei, coloca, mãe, vai ficar chique, vai ótimo. Mas é tão bonito, né? Daí, aí, nessa fase que você está há 21 anos, né? Começa essa fase de troca mesmo. É de parceria, né? Olha Acho que que se legal. estabelece a parceria. Isso é Exato. interessante, né? Eu tenho na minha mãe e no meu pai um parceiro que eu posso até influenciar na cor do blazer, não tem problema. Agora, a Sara, no bloco anterior, você falou de algo assim, bem discretamente, que você sofreu bullying, né? Logo no início você partilhou com seus pais? Porque muitos filhos não contam, né? Não contam. Porque não tem liberdade, tem vergonha? Ou se sentem até muito mal de expor uma questão, porque entra numa particularidade específica e não quero, guardo. Porque às vezes também são ameaçados, né? Então tem toda essa questão. E como foi com você? Eu partilhei porque, na verdade, o bullying que foi comigo não era assim, a pessoa chegava na minha frente e falava comigo. Era uma opressão da sala. Então, acabou que quando foi passando os anos, né, chegou no último ano do ensino médio, ninguém falava comigo, eu não conseguia lidar com ninguém. Então, era assim, eu me excluía para me proteger, mas ao mesmo tempo eles também me excluíam. Então, e se eu falava alguma coisa, não, a Sara tá se rebelando, a Sara é isso, a Sara que eu não podia respirar na sala de aula. Então, eu era muito julgada. Então, eu partilhava porque eu estava sofrendo ali, né? Eu não tinha com quem conversar. Então, eu também buscava meus pais quando eu chegava em casa, né? Então, não foi tão difícil a questão de partilhar, mas como saber lidar comigo, né? Para eu poder continuar, porque era a escola, eu não podia sair. Então, como que a gente vai lidar com isso lá dentro, né? Foi difícil, porque aí surgem técnicas de profissional que a gente não tem, né? Tem um limite, né? A gente vai com um coração de mãe, de pai, com algumas experiências, mas tem que buscar um profissional. Vocês buscaram? Sim, buscamos. Uma tal de Elaine, sabe? Ah, Elaine. A Elaine foi ouvi falar dela. Foi mais na juventude já, mas como ela já começou na adolescência, né? Então ela teve realmente outros profissionais também que foram ajudando ao seu tempo, né? Mas me ajudava muito conversar com eles, né? Porque eles já partilhavam da experiência, por já também ter vivido que, claro, a maioria das pessoas vivem algum tipo de bullying na infância, não tem como. Então também eles já me ajudavam. Eu chegava lá no psicólogo, falava todas as coisas, então está resolvida. Eu falei, então, né? Isso é a diferença de ter estrutura em casa. Porque você aborda, né, doutora? Você acolhe, você acolhe. Pode ser uma coisa talvez até boba, né, no ponto de vista do adulto, mas para o jovem não é. Então, o primeiro papel é de acolhimento. Você acolher uma dificuldade e, olha, fala o que você está sentindo, fala o que você está pensando, bota toda a... É importante ser ouvido, né? É importante ser ouvido. Isso é importante nessa vinculação de pai e mãe, né? Olha que interessante, né? Então, aqui a gente tem uma experiência, assim, de vida bem concreta, porque a gente sabe que hoje as famílias vivem realidades assim das mais variadas possíveis. Né? Aqui é claro que a gente não está dizendo que a família é perfeita para você, nenhum. mas eles estão partilhando experiências que eu tenho certeza que você também aí já viveu e muitas vezes não tinha respostas. Olha, em certos momentos tiveram que recorrer a profissionais, né? Terapia, em outros momentos ao diálogo, outros momentos o assunto é dos pais, não é da filha, não é? Então você vai discernindo também aí na sua família, na sua realidade, o que você precisa hoje. Eu gostaria que a Elaine desse então agora, já nessa reta final do programa, né? Essas orientações bem assim, claras, concretas, para que você possa viver a amizade saudável com seu filho, com a sua filha. Então acho que é importante entender que qual é a idade dos teus filhos, em que fase ele está da vida, que você, pai e mãe, tem autoridade, acima de tudo, sobre o seu filho. Então, tem momentos que você vai ter que dizer sim e não, que você tem que entender que, às vezes, você vai dar o norte, né, porque ele ainda não tem maturidade suficiente, que é aquilo que a gente veio conversando ao longo. Né? Então, não tenha medo de ser esse caminho. Procure entender o que o seu filho vive, quais são os gostos, os hábitos, os ambientes que ele frequenta. Quanto mais integrado você estiver, às vezes, por exemplo, olhar o caderno do seu filho de tarefa já é um sinal de cumplicidade. Elaine, mas eu não sei daquela matéria. Não precisa saber. Só pergunte, o que você está aprendendo no colégio? A gente está vendo sobre a Revolução Francesa. Você pode entender nada daquilo. Ai, que bacana, o que eles falaram na aula? Pronto.
Então, essa preocupação que vai te dando essa proximidade, né, e vai dando aquela questão do afeto. E o afeto vincula. Eu acho que isso é o importante nessa questão toda, claro, de um apanhado de tudo. Né? Uhum. Quero agradecer muito você, Elaine. Muito agradecer obrigada. Essa família, a experiência de vocês com certeza enriqueceu muito. Só de ver vocês assim já é algo que agrada o coração. Vocês evangelizam já pelo que são, né? Sem precisar falar muito. Graças a Deus. Muito obrigada mesmo. E você que está nos acompanhando agora, né, no Manhã Viva, você viu que a gente poder falar de família, poder pedir a Deus essa graça de que a nossa família também seja uma família de Deus, uma família mais estruturada, tudo isso só é possível porque você é sócio evangelizador. Ajuda a Canção Nova. E aqui eu quero falar diretamente a você que nos ajuda através do boleto mensal. Você tem aí uma data de vencimento, não tem? A data de vencimento é agora, dia 31 de julho. Então, um recado muito importante para você. Faça a sua contribuição através do boleto mensal até o dia 31 de julho. Porque a FEBRABAN, a partir de agora, determinou que não se pode pagar mais depois do vencimento. Se você não pagar o seu boleto, você não vai contribuir com a Canção Nova nesse mês e vai fazer muita falta pra gente, tá bom? Então a gente pede só para você lembrar, faça a sua contribuição até a data de vencimento e desde já, muito obrigada. Deus abençoe você, sócio evangelizador. Foi maravilhoso estar com você hoje. Segunda-feira, se Deus quiser, a gente está de volta aqui no Manhã Viva. Um ótimo dia para você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.